A não ser que você tenha passado os últimos dias morando embaixo de uma pedra, né? Você está sabendo dos vazamentos aí de mensagens aí trocadas entre o Moro, o Dallagnol e algumas outras pessoas, e como isso tem repercutido no Brasil, né? O que eu percebi é que, assim, dependendo do grupo, a reação a essas informações é completamente diferente. Vamos falar um pouco disso. Bom, vamos lá. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso no canal alguns dias atrás, logo que saiu o primeiro vazamento de informações com relação a esse assunto. E eu acho que eu não preciso explicar aqui, porque todo mundo já deve estar sabendo, né? Então, já vou direto ao ponto, né? Sempre que acontece alguma coisa assim, como eu tô fora, eu não tenho exato termômetro assim de como está sendo a reação, né? Meu termômetro é conversar com as pessoas que eu conheço no Brasil, olhar a reação nas redes sociais e esse tipo de coisa. E o que eu tenho notado, né? Depois de eu ter conversado com algumas pessoas da área, conversado com parentes, conversado com amigos que têm diferentes ideologias, diferentes pontos de vista, eu notei que eu identifiquei 4 grupos de pessoas que reagiram. Vou descrever aqui a minha percepção de como cada um reagiu a esse tipo, ao que aconteceu, né? O primeiro grupo, que é o mais, que é aquele que mais simpatiza com o Moro e tal, com a Lava Jato, ele meio que nem acredita na história direito, né? Não sabe se é verdade, já descredencia a fonte, descredencia porque foi supostamente obtida através de hackers, esse tipo de coisa. O segundo grupo, eu acho que é um grupo que entende um pouco a gravidade disso, mas que não liga, porque no final das contas, meio que no fim justificam os meios. No final das contas, eles chegaram ao resultado que eles queriam, que era prender corruptos, prender o Lula, então eles não ligam muito para isso. Um terceiro grupo entende a gravidade da situação e está um pouco preocupado. E um quarto grupo, que é mais pro outro extremo, acha que isso é finalmente a comprovação de tudo que eles têm falado esses anos todos, de que o Lula é inocente e que a Lava Jato é uma perseguição política. Bom, mas antes de falar de cada um desses grupos e o que eu acho, eu queria falar um pouco da Lava Jato em si, né? Eu acho que isso foi uma coisa que uniu, com exceção de algumas pessoas, isso meio que uniu o país. A aprovação das pessoas com relação à Lava Jato era muito grande, né? Porque o Brasil, com toda a impunidade que sempre existiu, e quando a gente finalmente começou a ver gente poderosa indo para cadeia de verdade, né? E com todas as fases da Lava Jato e as prisões e tudo que foi acontecendo, todas as etapas, a gente teve uma sensação de que o país estava caminhando para o lado correto, né? Para o lado de que, finalmente, né? A gente não está... Finalmente, quem roubou dinheiro, quem estava envolvido em corrupção, está indo para a cadeia. E é por isso que eu acho que é um pouco triste ver que isso é parte de como cada um reage, né? É meio difícil você passou tanto tempo gostando da Lava Jato, a Lava Jato sendo um sinônimo de um Brasil novo, né? De uma coisa que estava caminhando para o lado certo, e por isso é tão difícil, acho que a gente olhar agora e falar, não era bem isso, né? Não era tudo tão perfeito. E aí essas diversas reações que a gente tem, né? Então, eu vou falar um pouco de cada um desses grupos que eu citei no começo. Esse primeiro grupo, eu acho que aí é um fanatismo que eu falei em outro vídeo meu de idolatrar pessoas, de salvadores da pátria, que continuam vendo o Moro como um cara, um herói, que prendeu um monte de bandido e nem admite o fato de que ele pode ter errado, que ele pode ter exagerado, que ele pode ter se empolgado, alguma coisa assim. Eles até duvidam do caráter da mensagem, e aí já partiram para coisas terríveis, como desqualificar o jornalista que publicou isso, inclusive citando o fato dele ser gay, coisas que não tem absolutamente nada a ver, né, com o conteúdo em si.
O segundo grupo, que é esse que eu falei que meio que entra numa onda de os fins justificam os meios, e eles entendem que é problemático, admitem que o muro pode ser errado, mas meio que não ligam para isso. Falam, era o que tinha que ser feito. Eu entendo o que esse grupo pensa, mas eu acho um pouco perigoso ir para esse lado pelo seguinte: esse argumento de que a gente fez de um jeito meio atropelado, ou teve alguma coisa não seguindo a regra, não seguindo os processos, não seguindo a forma mais republicana de ser feita, mas não tem problema porque no final a gente estava prendendo bandido, é mais ou menos a mesma desculpa que o PT usa para justificar a corrupção. Eles falam que a corrupção já existia e era um jeito de jogar o jogo, e se eles queriam fazer o país crescer ou ser uma coisa melhor, eles faziam isso. O que eu acho uma desculpa terrível. Então eu também não acho que essa seja uma justificativa para agir dessa forma, né? Um outro ponto é que eu acho que se aplica também a esse segundo grupo, é que eles querem... É um momento, né, que eles querem que o Brasil já vem de um período muito complicado, com desemprego alto, com a economia não andando. Então, assim, eles não querem que aconteça um escândalo agora para parar o Brasil, né? Isso eu ouvi muito também, e eu entendo isso perfeitamente. O cara está mais preocupado com coisas da vida dele de curto prazo. Ele quer que o dólar abaixe, ele quer que o dólar caia, ele quer que a economia ande, ele quer arrumar um emprego. Ele não está muito preocupado, não quer voltar com outra coisa que já passou para parar a vida dele, né? Isso eu entendo perfeitamente. Eu acho que é um argumento prático, válido, mas que está pensando mais no curto prazo do que no longo prazo, né? O terceiro grupo que eu acho que eu me enquadro é de entender isso como uma preocupação maior para o país, e está aí meio que esperando para ver até onde isso vai, porque para mim, assim, a imagem do Moro, e aí eu estou me colocando nesse terceiro grupo, a imagem do Moro já está manchada. Eu não acho, como eu falei já falei aqui, eu não gosto de ver as pessoas como heróis ou vilões. Então, apesar de eu achar que ele errou, eu não acho que ele seja a pior pessoa do mundo e nada disso. A percepção que eu tenho é que ele tinha uma convicção tão grande, e vou focar mais no Moro aqui, mas todo mundo que estava envolvido na operação, de que essas pessoas eram culpadas, especialmente o Lula, que meio que ele queria que isso acontecesse. Então ele meio que pulou algumas etapas, ou quebrou algumas regras, algumas leis, aí, dependendo não sei o juridiquês aí para falar da forma mais correta, mas ele não é do time da acusação, né? O juiz não pode fazer parte de quem está acusando, meio que não pode ajudar. E eu vi alguns exemplos aí para ilustrar esse cenário que eu acho que cabem bem para fazer uma avaliação, assim, né? Um dos exemplos que eu usei, que eu vi, foi assim: como você reagiria se ele tivesse tido essas conversas com os advogados de defesa do Lula? Se ele tivesse dado informações, antecipado informações e tal. Eu não acho que você acharia tão ok quanto, né? Então, e é mais ou menos a mesma coisa, só que daí eu até já sei o que é o argumento para isso, é assim, porque ele estava fazendo do lado bem, né? Mas do bem. Mas esse que é o principal problema, né? Porque mesmo que nesse caso ele tenha, sei lá, digamos que ele tenha acertado ali, e que ele tenha, no final das contas, a justiça foi feita, a gente não pode achar isso normal, porque isso e aí vem o segundo exemplo que eu acho legal para a gente pensar sobre isso, é assim: você confiaria no Moro para ser o juiz de um caso onde você é o réu? Pensa um pouco nisso, porque assim, você pode ser, digamos que você seja inocente, mas por algum motivo o juiz, aí eu estou usando o Moro de exemplo, mas pode ser qualquer juiz, e isso, pelo que eu falei, pelo que eu ouvi, isso acontece bastante. Se ele tivesse a convicção de que você é culpado, você não tem muito o que fazer. E aí você não vai ter um julgamento isento, não vai ter um julgamento justo. Então, é aquele tipo de coisa que quando acontece do lado de lá, do lado que você está meio que torcendo contra, você acha ok, mas se for com você, isso é gravíssimo. Então,
de certa forma, se isso vira uma prática comum, esse tipo de superpoder aí que o judiciário, que o juiz teria para culpar alguém, meio que trabalhar junto com a acusação, é tão grave, eu acho, quanto a corrupção. Não tem muita diferença. E o que é triste dessa história é que assim, o Moro, o Dallagnol, toda essa galera aí que estava trabalhando na Lava Jato, eles pregaram tanto sobre transparência, sobre honestidade, que aí fica muito feio, eles não, aquilo lá ter sido só da boca para fora e eles estarem agindo meio que por debaixo dos panos, fazendo coisas que não são éticas, no mínimo, que não são até legais, dependendo do que for vir aí mais para frente. É bem triste constatar isso, né? Você vê que mesmo o cara que a gente achou que estava fazendo toda a justiça do país, ele teve que agir de um jeito meio que dar um jeitinho ali para conseguir as coisas que ele queria. Então, ele, não sei se corrupção é a palavra certa, mas ele não foi honesto, né? A desonestidade talvez estava presente ali também, uma desonestidade que é o motivo principal, é a coisa principal que ele estava lutando contra. E o quarto grupo, que é esse grupo aí do Lula livre e tal, aí eu também discordo um pouco, porque eu não acho que isso, talvez isso anule alguns julgamentos, e também esse é outro motivo que talvez até tenha que devolver dinheiro da Odebrecht, porque dependendo do que foi vazado, eles quebraram os acordos de delação, e aí esses caras têm advogados muito bons e vão conseguir provavelmente alguma coisa. Talvez o Lula seja solto, eu não sei. Mas eu não acho que isso prova a inocência do PT, não prova nada, só prova que, na minha concepção, estava todo mundo errado, não tem um lado que estava certo e outro errado. Então, para quem também tá nessa onda de que eles são os... entra é o oposto do primeiro grupo para mim, quem acha que o vilão é o Ministério Público, o Moro, e que todo mundo do PT é herói. Aí também já puxa para um lado que eu acho extremista demais. Eu sempre tento ter um certo bom senso, que é chamado de isentão agora no Brasil, que para mim é até um elogio, porque para mim é sinônimo de bom senso. E, enfim, para terminar, acho que a gente está todo mundo aguardando o que vai acontecer, né? Quais são as próximas... Parece que tem muita informação para ser vazada ainda. A estratégia que estão usando para mim parece muito boa, porque vai minando aos poucos, né? Vai deixando eles se defenderem, mas depois cair em contradição, que já aconteceu algumas vezes. E isso pode... A gente não sabe muito bem onde vai dar, mas a gente vai ter que aguardar e provavelmente a gente vai continuar falando disso por alguns meses, né? Bom, é isso.